Da onde vem, em parte, essa ideia de que a guerra de Gog e Magog precisa vir antes? O cristianismo, ele empresta muita coisa da interpretação judaica, rabínica. Existem pérolas boas, mas nem todas, porque muitas vezes a visão distorcida pelo negacionismo, pelo negar do Messias, faz uma escatologia toda torta. Se o Messias não veio ainda e ele está por vir, mas ele já veio, a teologia de quem não crê que ele veio está torcida, está fora do prumo, totalmente torta, porque eles estão esperando uma primeira vinda. Se eu, como cristão, vou buscar o entendimento rabínico, que já é todo torto, que tipo de teologia eu vou ter? Vou ter uma teologia torta? Então eles dizem como que os judeus vão receber o anticristo, mas vão achar que é o Cristo, porque eles estão esperando a primeira vinda. Para tudo, já começou errado o meu pensamento, porque eu estou projetando um erro doutrinário para interpretar a Bíblia. Vamos ao que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que os judeus serão enganados. Diz que o anticristo vem, fortalece uma aliança com muitos e facilita a construção de um templo. Eu estou projetando que eles vão achar que esse é o Cristo. É um pensamento legítimo, sim, mas em nenhum lugar o anticristo é descrito como uma pessoa remotamente boa. Todos os textos que falam do anticristo falam que ele é um ser horroroso, um terrível vilão, vamos dizer, um amã da vida. Mas como ele vai fortalecer uma aliança com muitos, que favorece a construção de um templo, a gente consegue imaginar essa projeção. Mas ele se revela rapidamente, porque em menos de 3 anos e meio, 3 anos e pouco, 2 anos e pouco, porque ele leva uns 7 ou 8 meses para subir o templo, para fazer funcionar tudo, e começar os primeiros sacrifícios. Um período breve de uma certa paz, de uma certa estabilidade em Israel, e acontece muito rapidamente a abominação desoladora no meio dos 7 anos. E uma aliança fortalecida de 7 anos, por 7 anos, que será rompida no meio. Então nós teremos todos os sinais para saber que aquele não é o Cristo, que aquele é o anticristo. Até mesmo Israel saberia se tivesse lido as escrituras e se tivesse crido no seu Messias. Então nós não podemos formatar uma teologia e colocar uma guerra que é vencida pelo Cordeiro no início de um período, quando na verdade ela está no fim. Porque nós estamos projetando a cosmovisão judaica que nega o Messias dentro dessa equação. Esse fato não entra na equação. A nossa cosmovisão ela não pode ser manchada pela cosmovisão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não pode ser manchada pela cosmovisão de um negacionista, uma pessoa que nega a Cristo. Ele já veio a primeira vez. Nós sabemos do texto de Daniel, nós entendemos o texto de Daniel com uma semana de anos, 7 anos, e é uma abominação desoladora no meio. Nós sabemos porque Jesus disse que o texto de Daniel era no futuro de Jesus. Então nós sabemos que seria para a sua segunda vinda. Lembre-se disso quando você estiver lendo a respeito do anticristo. Ele pode ou não ser um judeu. Ele não precisa ser um judeu. Essa já é uma visão antissemita que projeta tudo que é de ruim no mundo nos judeus, inclusive o anticristo. Ele pode ser um judeu, mas ele pode não ser um judeu. Quem foi um Messias da Pérsia, chamado de ungido por Deus? Ciro, um homem vil, um terrível rei, que Deus usou como seu braço e o chama de seu ungido, Messias. Não um judeu, um conquistador dos judeus, mas que Deus usa para ajudar o seu povo, favorecer o seu povo. Então o anticristo não precisa ser um judeu, ele pode ser um judeu, mas não precisa ser. Ele pode ser bem visto ou não, o importante é que ele participa dessa aliança, do início dessa aliança,
favorece a construção do templo e muito pouco tempo depois já acontece a abominação desoladora, o sítio de Jerusalém. E então trombetas, a terra geme, dores de parto na maior intensidade para nascer o reino, para o governo milenar de Cristo sobre essa terra. Precisamos realinhar a nossa cosmovisão. Tirar da cosmovisão dos negacionistas, daqueles que não creem, daqueles que não querem, daqueles que nem têm o Espírito Santo para ler a palavra. E precisamos voltar, não para doutrinas, simplesmente ler o texto como nós lemos hoje. Isso vai nos ajudar bastante para que nós estejamos preparados. Lembrem-se, Moisés, nos dias das pragas do Egito, ele como é que fala? Ele chamava a coisa. Olha, agora vai acontecer isso. Ele era como a bússola, como o mapa da coisa. O próximo evento é esse. O próximo evento é esse. O próximo evento é esse. Vamos fazer a mesma coisa nos últimos dias. Porque nós sabemos a ordem de todos os eventos que vão acontecer. Então, para os nossos vizinhos e familiares que ainda não sabem e estiverem vivos nesse tempo, nós poderemos dizer, olha, o próximo é isso. Se prepara assim, 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 porque o Espírito Santo vai nos dar. Sabedoria e discernimento do alto, para que nós possamos preparar. Ele não vai dar só para você, ele vai dar para você ser luz para as nações. Por isso que a gente tem que estar antenado no Espírito Santo 24 horas por dia, todos os dias do ano. Para sabermos como nós vamos não só sobreviver, como nós vamos ajudar a salvar outras vidas, especialmente levando-as a Cristo. Eu me lembrava sempre nas nossas aulas de cenas assim, muito apocalípticas, né? Vamos supor que nós estamos num supermercado e acontece um terremoto. Aqui no Brasil, você está no supermercado, acontece um terremoto, você nem sabe o que é isso, tudo começa a tremer e o Espírito Santo toma você. Você nem sabe o que está acontecendo, o Espírito Santo cata você. Você vê uma pessoa apavorada, síndrome do pânico manifestando no máximo, porque ela vai morrer ali. O Espírito Santo pega você, você corre, você pega essa vida, se joga num quartinho, vocês vão morrer daqui a pouco. E você vai falar de Jesus para essa vida. E juntos vocês vão morrer. E vão atravessar de vida para vida. Porque nós ouvimos o Espírito Santo. Isso é estarmos prontos. Não é só você ter mantimento em casa, você está pronto agora para uma tragédia que pode acontecer a qualquer instante, um atropelamento, qualquer coisa, gente, tropeçou, bateu a cabeça, morreu. Nós vivemos num mundo, nosso corpo é frágil. Muitas coisas acontecem aqui no Brasil, um assalto à mão armada, nós estamos preparados a não fazer como eu fiz nos meus últimos 2, que eu bati no ladrão. Eu evoluí, no primeiro eu amaldiçoei o ladrão, no segundo eu expulsei em nome de Jesus. Estamos num processo. O objetivo é imobilizá-lo e falar de Jesus para ele. Eu vou chegar nessa fase ainda, mas eu não quero testá-la, Senhor, por favor. Mas vocês estão entendendo o ponto, né? Nós estamos prontos para que o Espírito Santo assuma o controle, o comando das nossas vidas e nos leve a salvar mais vidas, ao invés de nós mesmos entrarmos em pânico. Nós vemos a igreja que sabe de muitas coisas do que vão acontecer em pânico, desesperadas. Deus não nos quer assim. Deus nos quer sendo reais, mas sendo proativos dentro da sua paz. Dentro de uma sabedoria sobrenatural, uma paz que excede todo o entendimento racional. Isso a gente não... Eu testei, Deus testou 2 vezes se eu ia ministrar o ladrão ou não. O coitado só apanhou até agora. Mas ele nos mostra com essas coisas quais são as nossas reações imediatas. O que está dentro de nós? Quais são as nossas reações impensadas? Para nós intercedermos e jejuarmos e orarmos e nos santificarmos para que seja maior o Espírito Santo do que eu nas minhas ações e reações, não é verdade? Então, esse é o meu desejo e essa é a minha oração por nós, que nós possamos estarmos tão preparados, não só no conhecimento dos eventos, mas preparados para ministrar vidas, porque é para isso que nós estamos aqui, para resgatarmos vidas assim como nós fomos resgatados, com o perfeito amor do Senhor, que já é difícil demais, mas a gente tem que buscar.
E o processo de santificação é o que vai fazer isso. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Amo vocês. Cosmovisão bíblica. Amém. Shalom, shalom.